E aí, pessoal, tudo bem? Olá! Olha aqui que interessante, nós estamos aqui outra vez na nossa aula EAD. E hoje nossa aula é de sociologia. Há alguma orientação diferente? Não, não há. A orientação é a mesma. Esteja com um caderno, uma caneta, anote as suas dúvidas, anote o que você quiser perguntar de curiosidade e vamos junto aprender, tá certo? Nosso tema de hoje, a nossa aula, se chama Indivíduos e Sociedades. Porque nós vamos estudar os indivíduos e a sua relação com a sociedade. Basicamente, nosso objetivo é entender as relações que nós criamos, o processo de socialização e a chamada estratificação social, como que se criam as estruturas sociais. Muito legal e rápido, graças a Deus. É, primeiro, uma pergunta para vocês. Qual das imagens aí vocês acham que representa a relação correta entre os indivíduos e a sociedade? Nós nos parecemos mais com uma teia onde as partes estão conectadas, ou nós nos parecemos mais com ilhas isoladas? Evidente, não dá para responder no vídeo, mas se você respondeu teia social, parabéns, você acertou. Nós nos parecemos muito mais com uma teia social. A nossa vida, ela não é como a de um homem individual. Inclusive tem aquele poema: nenhum homem é uma ilha. Todos fazem parte de um continente inteiro chamado humanidade. Nós não existimos isolados uns dos outros ou da sociedade. Nós existimos em conjunto. Isso até é um tema que estudamos com Aristóteles. O Aristóteles ele dizia: é, um homem sozinho ou é uma besta ou um deus. Porque o homem é um animal político, um animal da comunidade, um homem que vive em sociedade. Interessante. Partindo desse pressuposto, como nós entendemos o ser humano? Nós entendemos o ser humano como um indivíduo, uma coisa que tem várias esferas. Nós temos a nossa esfera nossa esfera biológica, com os hormônios, nosso corpo, ciclo de Krebs. Nós somos um ser assim. Temos a nossa esfera psíquica, nossos pensamentos, nossa dimensão racional. Temos a nossa esfera social, as amizades, as pessoas que nós conhecemos. Temos nossa esfera emocional, nossas sensações, a nossa carga de afetividade. E temos uma dimensão, hoje entendida como dimensão espiritual, que é aquela busca por sentido e propósito. O ser humano é um ser que pergunta se vive, se morre, por que vive e por que morre. Essa busca por razão e propósito está aqui, na esfera espiritual. Então, resumindo, nós entendemos que o ser humano é um ser bio, psico, socioemocional e espiritual. Ele tem essas esferas. Isso aí é muito importante. E aqui em sociologia, a gente dá ênfase à esfera social. Em biologia, você vai estudar o biológico, enfim, mas aqui nós vamos estudar a esfera social. E como essa esfera social funciona? Essa esfera, ela, junto com as outras, forma quem nós somos. Ponto importante. Nós só somos nós por causa dos nossos contatos com outros seres humanos. Há um tempo atrás, tem uma lenda meio verdade, meio mentira, mas é um caso interessante. Na Índia, duas meninas foram encontradas, vivendo com os lobos. Segundo a história, essas meninas viviam como se fossem lobos. Andavam como lobos, comiam como lobos e uivavam como lobos. Quando elas foram encontradas, tentaram ensinar elas a agirem como seres humanos, para os padrões da época. E uma delas acabou falecendo, uma conseguiu aprender a andar e falar algumas palavras. Por que que eu estou te contando isso? Essa história, que pode ou não ser verdadeira.
Estou te contando isso para você perceber que o processo de socialização com quem nós nos relacionamos define quem nós somos, define quem nós seremos. Nós, pessoas, aprendemos a ser pessoas uns com os outros. É em conjunto que a gente aprende a viver e aprende o jeito de existir. Nós somos assim. Por que você vive do seu jeito? Porque os contatos que você teve fizeram esse conjunto de relações em você. Sacou? E a gente tem vários tipos de contato. Contato social. Os chamados contatos primários, secundários e intermediários. Contatos primários são relações diretas com bastante carga afetiva e emocional. Um exemplo, a família. Você se relacionou e se relaciona com a sua família de forma direta. Vocês se veem sempre. E há uma carga emocional muito forte nisso. Há uma exposição de intimidade. Você se expõe. Você mostra a sua pessoalidade. Este é um contato primário. É na família que começa o nosso processo de socialização. É a família que ensina o básico de certo e errado. A família que vai passar a imprimir o código cultural. Por que você tem amigos que são tão diferentes de você em vários aspectos? Porque as famílias desses amigos são diferentes da sua. Isso significa que eles têm um óculos para viver a vida, para enxergar o mundo, que é diferente do seu. A família é a primeira escola onde nós aprendemos a ser gente. Olha isso. Existem as relações secundárias, que são mais informais, tá? Perdão, são mais formais. Ali no slide está informais, mas é mais formais, tá? E impessoais, sem uma grande intimidade. Por exemplo, numa empresa. Por exemplo, na rua. Quando você chega na rua, você entrou no ônibus, você não vai lá e abraça o motorista e fala: Nossa, cara, você não tem ideia do que aconteceu ontem, minha família, minha tia. Você olha e fala: Oba! E ele fala: Oba! Você passa pela catraca, acabou o contato. O que aconteceu? Um contato formal e impessoal. Ok. Nas empresas isso acontece, no ambiente de trabalho. E existem ambientes que são chamados de ambientes intermediários, onde há uma alternância entre contato formal e contato informal. Ok? Por exemplo, na escola, quando vocês fazem trote, alguns professores vão junto com vocês no trote. Aquilo ali é um contato informal, super pessoal, tira foto, posta no Insta, legal. Agora, aquilo não significa que você vai convidar o professor, professor, vai lá em casa almoçar. Ou você não vai chegar no professor no meio da aula e zoar, como faz com o seu amigo. Assim que acaba o trote, você volta para a sala de aula, mantém-se a disciplina. O que aconteceu? Uma alternância entre formalidade e pessoalidade. Nós temos esses três tipos de contato na vida. E os que mais nos afetam são os contatos primários, aqueles para quem a gente se expõe. Coloquei aqui uns exemplos. Contatos primários, família. Contatos intermediários, a escola, como eu comentei. Contatos secundários, as empresas, tá? E qual que é a relação entre o indivíduo e a sociedade? Esse tema foi muito estudado ao longo da história, principalmente da história da sociologia. Algumas pessoas eram deterministas, diziam que o indivíduo era determinado pela sociedade. Outras pessoas diziam que não existe sociedade, só existe o indivíduo. Como que é essa relação? Hoje nós entendemos da seguinte forma: a sociedade é o conjunto de pessoas e esse conjunto é anterior ao indivíduo. Quando você nasceu, a sociedade não nasceu com você. Você nasceu e já havia uma estrutura, pessoas, empregos, escolas, leis, tudo isso.
ela é anterior ao indivíduo. A sociedade é maior do que o indivíduo. Quando você nasceu, você era uma parte de um grande oceano chamado humanidade. A sociedade influencia o indivíduo e lhe dá o panorama possível de suas ações. Então, você nasceu em Bauru, Brasil. Que língua você fala? Português. Essa é uma influência da sociedade na sua vida, no seu comportamento individual. Você nasceu no Brasil, Bauru, e o que que você come? Açaí, porque nessa cidade temos milhares de açaís em qualquer lugar. Isso influencia o seu comportamento. E a sociedade dá o panorama possível de ações. Imagine que você não nasceu em Bauru, que você nasceu numa comunidade isolada, numa ilha, onde existem três profissões: caçador, pescador, costureiro. Essas três. Quais são as opções que você tem? Você pode ser caçador, pescador ou costureiro. Aquela estrutura social lhe deu um panorama possível de ações para você tomar. Conseguiu entender? Então, cada sociedade oferece um panorama de possibilidades ao indivíduo. É por isso que em algumas comunidades mais carentes, ter um emprego a partir de uma faculdade, fazer uma faculdade, é chamado de sonho. Por quê? Porque para aquela sociedade é muito difícil conseguir entrar na universidade porque não tem uma escola boa, coisas assim. A nossa sociedade nos dá o arcabouço de possibilidades que nós podemos seguir. Mas isso é a sociedade em nós. Cada indivíduo interpreta e influencia a sociedade ao seu lado, ao seu redor. Então nós não somos folhas em branco que recebemos a escrita social. Nós também influenciamos a sociedade e ou remodelamos um pouco dela ou contribuímos para que ela se mantenha. Volte ao exemplo do pescador, costureiro, o exemplo da ilha. Naquela ilha tem três opções. E aí você nasceu. Você decidiu que você vai ser costureiro e caçador. Você vai fazer roupas de couro. Ah! Você, junto com a sociedade, com as possibilidades que aquela sociedade te deu, você criou uma nova possibilidade. Isso é a sua influência no ambiente. Então a gente diz que o indivíduo e a sociedade eles têm uma relação de diálogo, uma relação dialética. A sociedade influencia o indivíduo influencia a sociedade e assim a banda toca. Bom, avançando aqui no nosso conteúdo. E a gente se relaciona. Nós podemos nos relacionar de forma associativa ou dissociativa. Associativa é quando a gente cria uma política de cooperação. Dissociativa, quando a gente cria uma política, um processo de competição. Por exemplo, aula antes da prova. Prova difícil. Você se reúne com seus amigos para estudar. Quando você faz isso, você acaba de criar um processo de cooperação, um processo associativo. Agora, outro cenário. Jogo de basquete, vaga no time, você está concorrendo por uma vaga no time. Seus amigos também estão. Só que naquele momento só tem uma vaga. Você está competindo por aquilo. Você tem uma técnica que é só sua, de como jogar a bola e sempre acertar. Você não passa essa técnica porque você quer o seu lugar no time. Isso é um processo dissociativo. Há uma competição, um afastamento. Entendeu? São os dois processos, os dois tipos de processo que nós passamos ao longo da vida. E por fim, olha como nossa aula de hoje ela é rápida. Eu disse que seria bem rápida e eu não menti, ela é. Quando nós nos relacionamos com a sociedade, precisamos entender que cada sociedade tem uma cultura, um modo de ver o mundo. Chamamos isso de estratificação social. Cada sociedade tem a sua estrutura social, que em história, geografia, a gente representa por aquela pirâmide, sabe?
Tem um monte de pirâmide que você vai fazer ao longo do seu estudo sobre outras sociedades. A estratificação social, ela pode ser arrumada em três estruturas. Podem existir três tipos de sociedade: a chamada sociedade de castas, sociedade estamental ou sociedade de classes. Sociedade de castas é aquela que é estratificada de forma rígida. Como assim? Estratificada significa que ela tem os seus níveis sociais muito bem definidos e sem mobilidade. O grau da sociedade não muda, ele continua ali. Não há mobilidade. Por quê? Porque esta sociedade é definida pelo nascimento e pela hereditariedade. Nasci num nível. Meu pai era desse nível, meu filho será desse nível. E assim para sempre. E uma sociedade estamental? Ela se parece bastante com a sociedade de castas, mas nela há um mínimo de mobilidade. Então eu nasci num nível, há uma chance pequena, bem pequena, de conseguir mudar de nível. Mas isso não é a regra. Por outro lado, temos a sociedade de classes, que é a nossa, típica do sistema capitalista. Nela há muita mobilidade social, muita possibilidade de você mudar de nível. Porque essa sociedade não é definida pelo nascimento, quem era meu pai, quem era meu avô. Essa sociedade é definida pela posse, pelo dinheiro, ou, usando a palavra chique, poder aquisitivo. Vamos observar um pouco de alguns exemplos dessas sociedades. Sociedade de caças, você tem a da Índia. Lembra da novela Caminho das Índias? Lá na Índia existem os níveis sociais. Os Brahmanes, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras e os Dalits. Então, isso aí. Lá eles acham que quando o deus Brahmani fez o mundo, os sacerdotes, o deus Brahmani tirou da sua cabeça. Ok. Dos seus braços, ele tirou os Kshatriya, esses segundos. Do seu intestino, ele tirou os Vaisyas. Dos seus pés, os Sudras. E enquanto ele estava criando esse tipo de pessoa, a poeira se movimentou e surgiram os Dalet, que para eles são seres humanos inferiores. São os intocáveis. Se você encosta em um Dalet, você é considerado imundo por alguns dias. Dalits não têm acesso a muitos serviços. Se eu nasci Dalit, morro Dalit. Nasci Brahmani, morro Brahmani. E há caças intermediárias, milhares de caças intermediárias que não convém estudar aqui. Bom, hoje a Índia não vive mais neste regime. Ele foi abolido em 1942 oficialmente, mas as pessoas ainda se comportam desse jeito. Tá certo? Sociedade de estamentos. A sociedade medieval. Eu tinha o clero, a nobreza e os servos. Mas, se por exemplo, eu que sou servo, estudo e quero ser padre, eu tenho a possibilidade disso. Há uma chance de mudar de nível. Eu posso nascer camponês e não morrer camponês. Eu sou da nobreza? Pode até ser, pode ser que eu queira virar padre. Eu posso. Então, há possíveis casos de mudança social, mas essa não é a regra. E, por fim, temos a sociedade de classes. Aqui estou te dando um exemplo da sociedade brasileira. A nossa sociedade, ela não é definida pelo nascimento, mesmo que isso influencie, ou pelo sangue. Ela é definida pela renda. Observe que no nosso país, 64% das famílias ganham até R$ 3.000. Apenas 1% das famílias
Famílias, não são pessoas, são famílias. Somente 1% ganham mais de 20 mil reais. Essa é a nossa sociedade de classes. Eu posso criar um aplicativo e começar a ganhar muito e subir. Eu posso arrumar um emprego melhor, coisas nesse sentido. A mobilidade social. Para terminar e concluir a nossa aula, só um panorama histórico, porque tudo isso que eu estou te falando tem a ver com a relação entre o indivíduo e a sociedade, indivíduo e sociedade. Mas isso é uma relação nova, por incrível que pareça. Porque até a Idade Média, o Renascimento, essa ideia de indivíduo não era muito forte. Predominava uma noção de coletividade. Não é o cristão, é a cristandade. O egípcio, são os egípcios. Predominava uma ideia de coletivo sobre o indivíduo. Na Idade Média, por exemplo, os artistas raramente assinavam as suas obras, porque havia o conceito de que aquilo era de todos. Aquilo veio de todos, vai para todos. É uma noção de coletividade. Com o Renascimento, que é aquele negócio do Michelangelo, da Vinci, e a Reforma protestante, há o desenvolvimento da noção de individualidade e consciência pessoal. Martinho Lutero, da Reforma, ele falou quando ele estava preso: eu não vou agir contra a minha consciência. Lutero disse isso. Eu não vou agir. Eu li a Bíblia e cheguei numa conclusão diferente. O que a gente percebe é uma noção do indivíduo passar a existir diante da coletividade. A igreja toda pensava sobre as indulgências. Lutero discordou. É o indivíduo contra o coletivo. Com a Reforma Protestante e o Renascimento, esse movimento de considerar o indivíduo importante começou. Mas ele vai ficar forte com o Iluminismo e o capitalismo. No Iluminismo, alguns filósofos, como John Locke, diziam que cada indivíduo tem direitos inalienáveis, direitos que não podem ser retirados. Cada indivíduo é uma parte única da sociedade. E o capitalismo fala para que o homem faça-se a si mesmo, para que ele se esforce para ter uma vida melhor. Ele se esforça. Meritocracia. Então, por que te apresentei essa linha do tempo? Para mostrar para você o processo histórico que gerou a nossa sociedade. Nos nossos dias, o indivíduo, o prazer individual, a vontade individual, ela tem muita relevância. Não era assim na Grécia Antiga. O que aconteceu de diferente? Aconteceu esse processo histórico. Tudo bem? Pessoal, foi um prazer ficar com vocês aqui hoje. Prazer nessa aula para vocês. Anotem as suas dúvidas e até o nosso próximo vídeo.